Vamos falar de higiene brônquica. Na verdade, eu trouxe o termo higiene brônquica porque eu trouxe todas as manobras que você realiza, né, de higiene brônquica para retirar secreções, porque aspirar vias aéreas é o final de tudo, né? Mas eu preciso, antes de aspirar as vias aéreas, a secreção ela precisa aparecer. E ela só aparece por meio de estratégias de higiene brônquica. Então, assim, isso aqui é uma coisa comum, né? É muito comum na nossa prática, você ter uma retenção e uma produção excessiva de secreções. Isso aqui aumenta a resistência das vias aéreas, preenche a luz brônquica e faz com que o paciente tenha um aumento do esforço. Então, ele tenta compensar por meio da na verdade, pela hiperventilação, porque ele vai ter uma hipoventilação e fadiga a secreção. Então, a secreção, ela traz consequências muito ruins para o paciente. Aqui é a imagem de dois tubos reais mesmo, tirado fotografia de um paciente após a extubação, e nesse caso, essa paciente, ela tinha rolha, né, no seu tubo. Então, a gente vai conversar agora quais são as estratégias que nós usamos para que a gente possa evitar que isso aconteça. Agora, não há outra opção, quando o paciente tem rolha, do que retirar o tubo e passar outro. As estratégias de desobstrução, de retirada de rolha, elas não são muito aceitas na literatura. Então, aqui nós temos os marcadores para avaliar a presença de secreções em pacientes em ventilação mecânica. Então, a curva de fluxo denteada, ela é padrão ouro na literatura. Então, vocês podem ver aqui que tem um gráfico de fluxo, e esse gráfico de fluxo, ele mostra aí esse serrilhamento, né? Então, essa presença de secreção, essa presença de serrilhamento indica secreção. Além disso, né, existem outros marcadores, como a oximetria de pulso, quando ela fica menor que 92%, sem nenhum outro motivo que eu consiga resolver, pode ser secreção. A secreção visível, eu vou aspirar mesmo por causa de secreção. A frequência respiratória também, um paciente seu que começa a hiperventilar. Então, esse paciente seu tem uma frequência respiratória normal e ele começa a ter uma frequência respiratória aumentada. Ele pode estar com broncoespasmo, ele pode estar com secreção. A ausculta pulmonar é o último marcador. A ausculta pulmonar, inclusive, sozinha, ela não é marcador para avaliar se tem secreção. Porque a secreção que você aspira, ela está nas vias aéreas superiores. Você não vai conseguir aspirar secreções de bronquíolos. Você vai pegar aí de brônquio-fonte, no máximo brônquio-fonte direito, brônquio-fonte esquerdo e na traqueia. Então, a ausculta pulmonar, sozinha, não consegue me dar essa informação. Eu tenho que aspirar, eu tenho que auscultar também a minha traqueia para saber se tem secreção, tá? E não a ausculta pulmonar. E aí a gente tem algumas manobras, né, de higiene brônquica. A literatura, gente, ela é muito heterogênea em relação a isso. Existem vários recursos que são amplamente utilizados na UTI com o objetivo de auxiliar nessa depuração mucociliar e prevenir complicações, né, decorrentes desse aumento das secreções nas vias aéreas, né, porque esses pacientes, à medida que, se essa secreção não for retirada, esse tubo vai ser obstruído, vai aumentar a resistência da via aérea, vai piorar a oxigenação, vai entrar em acidose, vai entrar em hipoxemia, né? Então, acaba que o paciente, ele vai ter uma piora da sua condição. Então, aqui nós temos as principais manobras de higiene brônquica. As manobras de higiene brônquica são usadas principalmente pela fisioterapia. E existem várias manobras, né, que eles usam que não tem nenhuma evidência na literatura. Então, a vibrocompressão. Muitos colegas fisioterapeutas, nesse estudo, inclusive, publicado agora em 2018, fala que usa a vibrocompressão porque vê ser eficaz na prática clínica.
E na hora que vai avaliar os estudos, não há nenhuma eficácia de vibrocompressão como manobra de higiene brônquica. Outra coisa também, drenagem postural. É você ficar virando o paciente de um lado para o outro, para escoar a secreção. Nós, a enfermagem, nós também já usamos muito drenagem postural. Nós que formamos há mais tempo, a gente tinha lá as imagens, né, que você colocava o paciente em várias posições para que a secreção dele, né, fosse escoada. A literatura mostra que você teria muito tempo para poder fazer isso, então isso não tem evidência na literatura. Agora, nós temos a hiperinsuflação, ela tem uma evidência na literatura, que é a utilização de ambu ou ventilador mecânico. A aspiração traqueal é lógico, ela é uma evidência, porque você retira a secreção. E a mobilização motora. Mobilização motora também é uma manobra de higiene brônquica, que é você mudar o paciente de posição. Ela tem evidência, mas é lógico que ela não tem evidência forte, tá? Então, são evidências na literatura que não são fortes, que podem ser usadas, usam por parecer ser eficaz, mas na prática clínica, as maiores evidências, elas não estão nessas outras que não estão em vermelho. Então, a primeira estratégia é a chamada hiperinsuflação manual com compressão torácica, que é a baby squeezing. Como é que você faz? Ao mesmo tempo, né, que você faz a ventilação com ambu, alguém faz a compressão torácica. Tá? Então, isso aqui é a baby squeezing. Essa baby squeezing, a gente já usou muito há um tempo atrás para tirar a secreção do paciente com rolha. Então, para tirar a rolha era o que ajudava. Os estudos têm mostrado que em pacientes que se usou o baby squeezing, teve que se usar durante 5 dias consecutivos. Naqueles que usaram 5 dias consecutivos, houve a aceleração do desmame e reduziu o tempo de internação em UTI. Então, usar a hiperinsuflação manual associada à compressão torácica, ela melhora a mecânica ventilatória, só que ela não aumentou a secreção. Então, assim, é uma estratégia usada que ela pode melhorar a mecânica, mas ela não aumenta a quantidade de secreção. Então, a justificativa que ela era usada era para dar secreção, era para tirar a secreção. Só que ela não trouxe aumento do volume de secreção aspirada. Existe uma outra estratégia, que é a hiperinsuflação pulmonar mecânica. Essa aqui pode ser feita por enfermeiros. Deixa eu explicar como é que faz. Então, tem 2 estratégias. Você pode fazer essa ventilação mecânica, você pode fazer isso no ventilador mecânico, usando o modo pressão de suporte, ou você pode fazer isso usando o modo volume controlado. Por que no modo volume controlado? Porque você vai precisar colocar você precisa de fluxo. Então, você vai colocar o volume corrente de 10, na verdade, maior que 50% do peso ideal. Então, se o paciente é 6 ml por quilo de peso, você vai colocar um volume corrente de 10 ml por quilo de peso ideal. Você vai colocar um fluxo baixo de 30 litros por minuto. Você vai colocar uma frequência um pouco mais alta e você vai colocar um PIP um pouquinho mais alto. E aí você vai deixar isso aí por 10 minutos. O objetivo disso aí é para promover a expansão daquelas unidades colapsadas. Então, ele aumenta o fluxo aéreo, e se aumenta o fluxo aéreo, aumenta o pico de fluxo respiratório, você consegue mobilizar secreções daquelas que estão na parte da base para a parte superior. Então, essa hiperinsuflação pulmonar mecânica também, os estudos têm mostrado que você pode usar o método pressão de suporte. Então, você vai aumentando a pressão de suporte até ter uma pressão de pico de 40. Então, a pressão de pico de 40 tem que ter maior preocupação com ela. Então, se você usa no modo volume controlado ou no modo pressão de suporte, você vai colocar um volume que não ultrapassa a pressão de pico de 40. Porque se você aumentar a pressão de pico, o alarme ficar muito alto, ela deixa de ser segura. Porque lembra que essa estratégia você vai entregar mais volume para o pulmão. Então, você hoje aí trabalha com 6 ml por quilo de peso ideal. Nessa estratégia, você vai usar 10 ml por quilo de peso ideal. E aí eu fui procurar os estudos
Vários estudos, esse aqui é um estudo em português, mas tem estudo desde português até estudos em inglês, meta-análise, inclusive, revisões sistemáticas, mostrando que ele é seguro, tá? Então, a hiperinsuflação pulmonar mecânica, ela é segura. Então, é vocês vendo a fisioterapia fazendo estratégia de hiperinsuflação só no ventilador. É isso aqui, é aumentar PIP, é aumentar volume corrente ou pressão suporte, colocando um alarme de pressão de pico de 40, você deixa 10 minutos ali, o paciente vai aumentar a quantidade de secreções e você vai conseguir aspirar. Porque não adianta, a secreção, eu consigo aspirar o que está acima. Eu não consigo aspirar a secreção numa ausculta pulmonar que eu fiz lá na base inferior direita de ronco. Porque eu sei que ronco é secreção, estertor grosso é secreção, só que eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou auscultar lá, mas cadê essa secreção? Para ela aparecer, eu tenho que fazer estratégias de hiperinsuflação pulmonar. Nos pacientes com Covid, só faz um ventilador. Agora, qualquer paciente também, a literatura tem mostrado que é muito melhor fazer no ventilador, porque a hiperinsuflação pulmonar mecânica manual, ela é menos segura. Ela aumenta o risco de barotrauma, porque você vai fazer pressão ali, ó, ali nos pulmões, para poder a secreção subir. Então, usar AMBU é mais perigoso. É lógico que no paciente com Covid não usa mesmo. Então, o ideal é que se utilize a hiperinsuflação pulmonar mecânica. Enfermeiro pode fazer? Pode, porque existe liberação do Conselho Federal de Enfermagem que o enfermeiro pode mexer em ventilador mecânico, pode ajustar. Então, se ele se sentir seguro, ele pode fazer hiperinsuflação pulmonar mecânica quando ele for fazer aí a sua aspiração. Outra coisa também que está na literatura, e nós sabemos que depois que a gente faz o banho no leito, que a gente vira o paciente, que a gente mexe nele, que a secreção aumenta, e a literatura ela mostra, né, que a mobilização precoce, naqueles pacientes que têm muita secreção, é bom usar, porque quando ela é feita, ela pode reverter complicações relacionadas à eliminação de secreções. A secreção tem que ser eliminada, porque se ela não for eliminada, ela coloniza, e ela piora a infecção. É lógico que isso aqui não previne pneumonia, mas trata pneumonia. Aspirar secreção é estratégia para tratamento de pneumonia. Então, é importante que a gente use. E a enfermagem deixou, com a fisioterapia entrando no serviço, a enfermagem deixou de fazer mobilização precoce. A enfermagem deixou de realizar esses cuidados, como sentar paciente, levar paciente ao banheiro, né? Ficou muito assim a cargo da fisioterapia resolver se é para levar o paciente no banheiro ou não, e o enfermeiro tem capacidade de fazer isso. Aqui nós temos os principais cuidados, né, relacionados à mobilização precoce. É lógico que tem coisa aqui que não somos nós que fazemos, mas mudança de decúbito, posicionamento funcional, mobilização passiva, exercício ativo, assistido e ativo, uso de ciclo ergômetro, não somos nós, né, fisioterapia, sentar na borda da cama, ortostatina, colocar o paciente em pé, caminhada estática, transferência da cama para a poltrona, exercício na poltrona e caminhada. Então, assim, muita coisa que era da enfermagem, nós deixamos de fazer. Não significa dizer que nós perdemos isso. Nós só deixamos de fazer, mas são cuidados que são importantes. Eu não quero fazer hiperinsuflação pulmonar mecânica, não quero mexer no ventilador, então vamos fazer mais mudança de decúbito, porque essa mudança de decúbito, ela é capaz de favorecer também as secreções. É lógico que pela literatura, a hiperinsuflação pulmonar mecânica, ela está no padrão ouro lá, a melhor estratégia. Mas existem outras estratégias que eu posso fazer também que vão melhorar e que vão me ajudar na mobilização dessas secreções. A compressão torácica manual também é uma estratégia. Essa manobra feita sem AMBU, ela é segura para pacientes em ventilação mecânica, fazer força quando o paciente está expirando.
Então, fazer essa força para deslocar a secreção. Isso aqui é mais uma compressão realizada mais pela fisioterapia, apesar que a fisioterapia eu tenho visto mais com a hiperinsuflação mecânica. Eu quase não estou vendo mais fisioterapia tocar em paciente, né? Então, muitas estratégias que eles faziam, que eles não fazem mais. E eu acredito que nós, da enfermagem, poderíamos realizar e não realizamos também. Aí o paciente, coitado, né? Ele sai, não sei se vocês viram no Fantástico esse final de semana, eu fiquei, assim, com muita dó dos pacientes, a forma, como que eles saem, né, da UTI, com as piores condições possíveis, né, de locomoção. O paciente tem que reaprender tudo de novo, né, por ficar na terapia intensiva, né. Então, isso já era comum antes, né, a gente já via isso. No Covid, agora a gente vê na televisão aparecendo, mas o paciente, porque ele não é mobilizado, né, porque esse paciente, ele não participa, né, ou porque ele está muito sedado, ou porque ele está muito grave, né, ou porque ele está em prona, né, então ele tem que estar muito sedado. Então, é lógico que o paciente, às vezes, sedado, não tem como essa condição da mobilização, essa imobilização do paciente grave, né, essa condição. Mas o paciente acordado, né, ele tem maior condição de participar. E tá, fiz todas as estratégias, escolhi alguma estratégia, mobilização precoce, ou fiz compressão manual, ou fiz hiperinsuflação mecânica, eu fiz hiperinsuflação mecânica com pressão torácica, e aí eu vou fazer a aspiração das vias aéreas, né? A aspiração, a frequência, ela deve ser realizada de acordo com a necessidade do paciente, não é uma coisa rotineira, tá? Então, ela é de acordo com a necessidade. Então, é por isso que é importante eu avaliar as indicações. Eu tenho que ver se o paciente tem, como é que está a curva de fluxo dele, como é que está a ausculta da traqueia ou brônquios, como é que está os alarmes do ventilador. Hoje em dia, com o ventilador a pressão, não tem alarme de pressão de pico. Mas quando o paciente está no modo volume controlado, o alarme de pressão de pico indica secreção. Secreção ou também dessaturação de oxigênio. Então, isso aqui são indicações. A gente vai aspirar se estritamente necessário, né? Só se necessário. Essa aqui é uma meta-análise, né, publicada em 2016. Essa meta-análise não fala de água destilada, fala só de solução fisiológica, mas aqui eles colocaram nessa meta-análise que não se deve utilizar soro fisiológico para aspirar paciente. Não se deve utilizar soro fisiológico. Por quê? A quantidade de soro fisiológico que você introduz na traqueia do paciente, ela é proporcional à hipoxemia. Então, se eu colocar 2 ml, são 2 minutos de hipoxemia. Se eu colocar 10 ml, são 10 minutos de hipoxemia. Se eu colocar 15 ml, são 15 minutos de hipoxemia. Então, não se deve utilizar. E meta-análise, gente, é padrão ouro. Se é padrão ouro, eu não devo desacreditar. Eu devo acreditar que realmente eu não devo usar soro para aspirar paciente. Olha, como é que eu faço, então? Como é que eu vou fazer? Não adianta. Médico tem que preocupar com solução sistêmica, né? Tem que ser com hidratação sistêmica. E nós temos que preocupar também com sonda, né? É água na sonda, eu tenho que preocupar com balanço hídrico, para saber se meu paciente está com quantidade de secreção adequada ou não. Então, jogar soro para aspirar paciente, eu fico pensando, como que nós fazemos isso a vida inteira? É totalmente sem noção. É lógico que aquilo que a gente joga, a gente não aspira. Ela vai ficar por lá mesmo. Mas antigamente tinha pelo menos a recomendação das diretrizes da American Heart Association, que você podia fazer, inclusive, medicação por via pulmonar. Hoje em dia não pode mais fazer nada por via pulmonar. Então, a gente não utiliza de jeito nenhum, nem soro, nem água, nem nada, para aspirar paciente. Então, a gente vai usar o quê? Aspirar seco. Seco. Eu vou usar soro para quê? Apenas para poder lavar o sistema. E a desconexão? Desconectar esse paciente? Desconectar? Vou até colocar aqui, ver se essa imagem aqui aparece. Eu posso desconectar paciente? Se o pico for maior que 10? Peraí, deixa eu tentar ver se eu consigo aqui. Acho que eu não consigo esse vídeo.
Eu testei, mas todos os vídeos não deram certo. Aqui. Olha lá. Aqui um paciente com PIP maior que 10. Aí eu vou aspirar ele. Olha lá. Por isso é importante nesses pacientes sistema de aspiração fechado. Para nós está muito claro com o COVID usar sistema de aspiração fechado, lógico. A gente usa para todo mundo, mas a desconexão, qualquer paciente com PIP maior que 10, ela não deve ser realizada, tá? Então, aqui, ó, só vou mais uma vez. Olha lá. Aqui sistema de aspiração fechado, estou aspirando. Mantenha a oxigenação e a ventilação. E quando você esquece a sonda com a pontinha bem aqui. Então, isso é muito... Eu acho que hoje está mais claro para nós isso, né? Então, a aspiração das vias aéreas superiores e inferiores, ela é feita aí com sistema de aspiração fechado com PIP maior que 10. PIP menor que 10, aspiração sistema aberto. Paciente com COVID, só sistema de aspiração fechado. Em questão de pneumonia, não há diferença, tá? Entre um paciente com sistema de aspiração aberto ou fechado. Ambos têm pneumonia. O ideal, sistema de aspiração aberto que fosse feito de 2. É difícil, né? As pessoas geralmente aspiram sozinhas. Sistema de aspiração fechado, terminar de fazer a aspiração, lavar sempre o sistema. Aqui não vai dar também o videozinho. Em relação à profundidade, quanto introduzir? Não se deve introduzir tudo, né? Não se deve introduzir toda a sonda. Se vocês forem pegar um tubo e pegar uma sonda, depois vocês tentem fazer o teste, que quando você introduz tudo, você ultrapassa. Aí foi lá para frente. Você ultrapassa, né? Então, deve-se limitar apenas a via aérea artificial e a traqueia para evitar os traumas. Tempo, também eu acho que hoje já está bem mais tranquilo, mas o tempo é de 10 a 15 segundos. Se eu tiver que aspirar várias vezes até tirar essa agressão, eu vou fazer várias vezes. O que eu vou monitorar? Né? É importante durante a aspiração eu monitorizar se o paciente tem sudorese, a cor da pele, se está agitado, é um procedimento que dói, que machuca, e monitorar sempre os parâmetros vitais. Outra coisa, depois eu falo na próxima. Saturação de oxigênio, frequência cardíaca, ritmo cardíaco, frequência respiratória, volume corrente, pico de pressão. Tem que olhar tudo isso, tá? Desculpa, gente. Gente do céu, meu celular. O celular. Ai, meu Deus, que vergonha. Ai. Então, monitorar os parâmetros aqui vitais. Eu quis dizer em relação à ventilação mecânica, tá? Então, é importante que você avalie, antes de você aspirar, como é que estavam os parâmetros da ventilação e depois. Porque pode ser que seu paciente, depois que você aspirou ele, melhorou o volume corrente e pode reduzir a pressão inspiratória. Hiperoxigenação. A hiperoxigenação, ela deve ser evitada. Então, a gente hoje em dia não coloca 100% de O2. Então, a gente faz o quê? Você aspira o paciente seu,
sem mexer no oxigênio, tá? Então, você não mexe de jeito nenhum. Então, você não mexe de jeito nenhum nesse oxigênio, só se o seu paciente tiver uma se você vê que a saturação cair muito, se a saturação cair, aí você coloca 50% a mais. Então, por exemplo, está usando um FO2 de 40%. Aí você viu que ele te saturou. Aí você passa para 80%, tá? Então, sempre, mas nunca colocar como rotina aquele negócio de ficar pondo 100%, esperar um minuto, aspirar, colocar mais de 100%, a gente não usa mais isso. Por que a gente não usa mais isso? Porque está escrito na literatura, a gente já tem recomendações na literatura, antigas e agora de 2018, que oxigênio é para quem precisa. Outros cuidados para paciente que está entubado e traqueostomizado e que eu vou fazer aspiração, né? Eu tenho que me preocupar também com a mensuração do cuff. Então, eu tenho que verificar a pressão do cuff desse paciente, no mínimo 4 vezes ao dia, antes e depois da higiene oral, e se eu vou fazer algum transporte, também eu vou fazer essa verificação da pressão do cuff. Eu vou deixar o valor entre 20 a 30 centímetros de água. Em relação à cabeceira, também a cabeceira é um cuidado fundamental. Eu preciso aí manter a posição da cabeceira entre 30 a 45 graus, principalmente em pacientes que tiverem aí com dieta em curso, e tudo isso é para prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica. Outra coisa também de cuidados, né, a fixação do tubo. Essa fixação do tubo ela tem que ser trocada a cada higiene oral. O ideal é que fosse a cada higiene oral. A gente sabe que não tem como, né? Ou que eu use fixadores que não tenham tanta colonização da cavidade bucal. Tomar cuidado com esse acatovalamento do tubo, o posicionamento da traqueia e do filtro sempre para cima. Esse cuidado também com o paciente traqueostomizado, de manter o curativo peritraqueostomia, sempre limpo e seco. E também é importante aspirar as vias aéreas superiores, né? Porque o pessoal tem visto, assim, como a aspiração hoje ela pode ser feita só pelo enfermeiro, eu tenho visto que os técnicos de enfermagem estão deixando de aspirar as vias aéreas superiores. Então, as vias aéreas superiores também devem ser aspiradas, mesmo que as vias aéreas inferiores não sejam aspiradas. Uma outra coisa importante também, existe na literatura a recomendação que você aspira o tubo com uma sonda e aspira nariz e boca com outra sonda. Ainda não é recomendação forte, mas já é recomendação, para você evitar a colonização do nariz e da boca com as bactérias que estão presentes colonizando o tubo, que são totalmente diferentes, ou deveriam ser, tá? E aqui, só poder falar que eu sou do departamento de enfermagem da AMIB. Aqui meu e-mail, se alguém quiser mandar algum e-mail. E eu quero aí agradecer, e vou abrir para perguntas.